Vamos seguir o estudo que iniciei semana passada sobre a oração natalina de Zacarias. A oração natalina está registrada em Lucas capítulo 1, versículo 13. O anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Então, dentro daquela lembrança da palavra de Deus, que nós não temos razão para duvidar de que Deus escuta orações, que Deus responde orações, Paulo disse com todas as letras em Efésios 3:20 que Deus faz até além do que nós pedimos ou nós pensamos. Então, nosso Deus não só responde às orações, mas Ele faz muito além do que a gente pode imaginar, do que a gente pode pensar. Então, semana passada nós estávamos lembrando que o Senhor ouviu a oração de Salomão, lhe concedendo uma sabedoria tal que nunca, jamais alguém teve igual Salomão. A oração de Ana, quando ela era estéril, pedia um filho. A oração de Jabes, a oração de Isaac por Rebeca, sua mulher, que era estéril. A oração até de Jonas, que estava fugindo, era um fujão desobediente. Mas quando se arrependeu e orou, Deus ouviu a oração do arrependido. E, enfim, quantas orações na Bíblia nós temos para reforçar a nossa lembrança de que não podemos nunca, jamais duvidar de que Deus responde orações. É claro que temos que, recordando da semana passada, no caso de Zacarias, o texto diz que eles eram justos, eles eram irrepreensíveis, eles guardavam o mandamento do Senhor, estavam vivendo uma vida que agradava ao Senhor, e apesar disso, de serem justos a vida toda, Deus não tinha respondido essa oração. Isabel era estéril e já estava em idade avançada. Mas então Deus trouxe um milagre, como ninguém mais podia imaginar, como diz Paulo, além do que alguém poderia pensar. E o anjo falou a Zacarias que a oração foi ouvida, foi atendida. Então vamos seguir hoje aqui. Nós paramos no versículo 14, Lucas capítulo 1, quando o anjo falou: terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Lucas capítulo 1, versículo 14. Então aqui está a resposta abundante, transbordante, com aqueles frutos inimagináveis, não é, que poderia acontecer. Verso 15 diz, a respeito dessa criança, João, o anúncio do nascimento de João: ele será grande. Talvez se eles tivessem um filho durante a idade normal, não seria uma pessoa grande, talvez seria uma pessoa comum, normal, com todos os meninos, as crianças no seu tempo. Mas Deus atendeu a oração na velhice e dizendo: ele será grande. Toda mãe tem, eu acho que essa expectativa de que seu filho seja uma grande pessoa, que venha fazer grandes coisas neste mundo, ser alguém importante nesse mundo. E o anjo está dizendo para Zacarias: ele será grande diante do Senhor, não diante dos reis, das autoridades, diante do Senhor. Eu creio que essa coisa é importante a gente pensar como pais, né? Que os nossos filhos sejam grandes diante do Senhor, não diante do mundo, diante do Senhor. E essa era a palavra dada especificamente a João, porque ele seria nazireu, diz o verso 15, não beberia vinho, nem bebida forte, mas seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E verso 16 diz: ele converterá ao Senhor seu Deus muitos israelitas. Aqui estavam as qualidades do profeta. João seria o profeta, precursor do Senhor, o nazireu, conforme lá em Números capítulo 6, né,
quando fala sobre esta lei do Nazireu. E ele converteria ao Senhor muitos israelitas. Aqui também temos a qualidade de sacerdote. Ele levaria muita gente de volta para o Senhor. Interessante que o sumo sacerdote na época, Caifás e Anás, parece que eles usurparam o lugar de sacerdotes. De fato, Deus teria escolhido, Deus escolheu João, Zacarias, no caso, e João para ser o sacerdote, aquele que apresentaria o Cristo, o Senhor, o Salvador. Queria levar convertidos muitos aos pés do Senhor, preparando a vinda do Salvador, do Messias, como diz lá em João capítulo 19, 4. Paulo dizendo, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Então assim ele cumpriu a sua missão, sendo grande profeta, sacerdote, conduzindo muito povo aos pés do Senhor e aos pés do Senhor Jesus Cristo, o Cristo, preparando o caminho, como dizia Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, Isaías 43. E assim, João chegou, diz Lucas 7, 24, estava no deserto e ali ele pregou, ali ele convidou o povo ao arrependimento, e muitos foram após aquele caminho, quando ele anunciou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus, e passaram a seguir o Mestre. Então, o versículo 17 de Lucas 1 diz que ele ia diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Outra coisa importante, grande, na vida de João, na resposta dessa oração natalina de Zacarias, é que ele foi semelhante a Elias, o grande profeta do Velho Testamento. Nenhum outro foi comparado a Elias, somente João Batista foi comparado a Elias. Versículo 17 diz que ele iria no espírito e poder de Elias para reconduzir o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, e construir um povo preparado para o Senhor. Então, quando Jesus falou, ficou registrado em Mateus 11, 14, diz, este é o Elias que havia de vir, porque o povo judeu esperava um profeta semelhante a Elias, e então Jesus disse, é filho de Zacarias, o João Batista, este que teve oração respondida, Zacarias, ainda que na velhice, mas teve o seu grande filho, esse grande homem, esse grande profeta, sacerdote, que preparou o caminho para o Senhor. Interessante, outra comparação também com o Velho Testamento, que João é semelhante com Isaac, ele é grande também nessa semelhança. Qual que era a semelhança de João e Isaac? É que Abraão e Sara também tiveram Isaac na velhice. Assim, Zacarias e Isabel também tiveram filho na velhice. Seus pais já estavam em idade avançada. E o anjo Gabriel, quem apresentou esta grande notícia a Zacarias, eu vou deixar para comentar algumas coisas mais sobre isso na semana que vem, que também sai hoje para a apresentação de Natal, e é muito bonito meditar também sobre o anjo Gabriel nessa oração natalina. É ele que vem trazendo essas informações. Ele é um personagem importante na Bíblia. Isso faz também dessa história uma grande narração, uma grande revelação de como Deus preparou tudo para trazer essas boas novas. E Natal é isso, boas novas, anunciar ao povo a salvação, a vinda do Salvador, assim como João estava lá, preparando o povo, apresentar o povo a Jesus, o Salvador do mundo. Jesus, o Messias, havia chegado. Vamos orar e continuar orando, especialmente pelo nosso Brasil.
porque, como estava compartilhando hoje na nossa meditação lá na classe Compromisso, nosso grupo do WhatsApp, a oração, Jesus ensinou a orar, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, ela diz: venha a nós o teu reino. Isso significa pedir que a salvação venha, né, para este mundo, venha para as pessoas que ainda não são crentes. Então, a gente está orando por missões mundiais, pela salvação das pessoas no mundo inteiro, orando pela salvação das pessoas aqui no Brasil. Isso é: venha o teu reino, Senhor. Traz essa salvação que João estava anunciando, traz essa salvação de perdão, de arrependimento, de nova vida ao nosso povo. Traz uma nova esperança para a nossa gente, para o nosso Brasil também. Vamos continuar orando, pedindo a Deus um avivamento. Eu creio que Deus pode trazer um avivamento. O Brasil pode, assim como outros países do mundo experimentaram um avivamento, o Brasil também pode. Quem sabe é a vez do Brasil experimentar um avivamento. Nós nunca tivemos um avivamento no Brasil. Tivemos isso no mundo, em muitos lugares. Israel, quantas vezes? Tivemos na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil não. Na América Latina. Quem sabe é a vez de Deus fazer uma coisa nova aqui também no Brasil, trazer uma grande salvação para a nossa gente, para o nosso povo. Embora o nosso povo seja cristão, como religião, muito longe, não é? De viver a vida cristã, a vida redentora, a vida transformada por Jesus. Então, vamos conseguir orando, Deus salvar a nossa pátria.